Agora com o processo 130.681. Senhor presidente, eu solicito o julgamento aqui em bloco desses dois, conjuntamente, desses dois processos, o 130.681, 130.682, depois de ouvir o nobre procurador. Ouço o procurador. Nada oposto, excelência. Conselheiro José Augusto. Nada oposto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Concordo, senhor presidente. Antônio Malheiro. Dulcineia. Maria de Jesus. De acordo. Pois não, nobre conselheiro, os dois processos julgados em blocos. O primeiro processo é da Prefeitura Municipal de Porto Walter e o segundo é da Prefeitura de Rodrigues Alves. Tem praticamente o mesmo entendimento nosso. Então, lendo um, eu vou estender para os dois. Tratam da análise de apurar a responsabilidade pelo aumento de despesa com o pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No primeiro Porto Walter é no segundo quadrimestre, 2018, e o segundo todos os dois são segundo quadrimestre, 2018. Solicitado pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, relatórios técnicos conclusivos, citados os gestores, ambos ficaram inertes e nos dois processos tem parecer ministerial, senhor presidente. É o relatório. Com a palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A conclusão dos pronunciamentos ministeriais nos dois processos também é idêntica. Trata-se de excesso de gasto com pessoal e não cumprimento da redução nos prazos previstos em lei. Ante exposto, o Ministério Público de Contas, em ambos os processos, opina pela aplicação de multa prevista no inciso 4º do artigo 5º da Lei 10.028/2000, por descumprimento da Lei Complementar Federal 101/2000 e pela notificação da origem, para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da referida norma, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. Os dois processos, os pareceres são da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Senhor presidente, eu lendo um, vou ir combinando aqui, solicito um pouquinho de atenção dos nobres pares, apenas por eu ter tido um entendimento aqui um pouco diferente sobre o que vem sendo colocado. Então, vou ler o de Porto Walter. Especialmente é um relatório técnico das folhas 7 a 9, denota-se que, de fato, o segundo quadrimestre de 2018, a despesa total de pessoal do município de Porto Walter estava em 63% da receita corrente líquida, com um pequeno acréscimo, no primeiro quadrimestre para 63,32, sendo que no primeiro quadrimestre já do atual, 63,32, sendo que o ente estava obrigado a reconduzi-lo ao respectivo patamar em conformidade com o previsto no artigo 23 da Lei 101 de 2000. Entretanto, o objeto dos autos é apurar responsabilidade pelo aumento da despesa total com o pessoal. Todavia, em análise detida dos autos, especialmente do relatório técnico, não há menção que a extrapolação do limite foi responsabilidade única e exclusiva do gestor. Não há nos autos sequer menção que o gestor, no período em análise, tenha editado atos capazes de elevar as despesas com o pessoal, capazes de justificar eventuais penalidades, pois, como afirmado, o objetivo dos autos é apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa com o pessoal, que extrapolou o limite legal. Aliás, analisando as despesas com o pessoal, aqui tem uma tabela, a despesa com o pessoal, ela tem uma evolução do primeiro quadrimestre de 2017 de 15.200.000 em percentuais, 63,23%, e agora, em fevereiro, 60,29%, ou seja, caiu. É claro que aqui tem um aumento da receita corrente líquida, mas também ele não provoca nenhuma
nenhuma alteração dele para justificar uma multa, né? Portanto, tendo em vista, como já afirmado, que o objetivo dos autos é apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento com o pessoal, verifica-se ainda que não há na instrução elementos capazes de comprovar que a responsabilidade do gestor, abro aqui uma divergência, votando pela não aplicação da multa sugerida. No tocante ao assunto em análise, sabe-se ainda, como já expossado em votos anteriores da nossa relatoria, que os municípios, especialmente os de pequenos portes, como é o caso de Porto Walter, e aqui também o outro, que é Rodrigues Alves, as despesas dessa natureza têm anualmente incremento natural toda vez que há aumento de salário mínimo, já que os servidores, na grande maioria dos casos, têm remuneração de, no máximo, o piso salarial nacional. Não se pode esquecer aqui que também os servidores públicos estão regidos por plano de carreiras, né, e salários, que também, em determinados períodos, avançam nas carreiras, tendo impacto direto nas despesas de pessoal. Com todos esses dois fatores, e ainda caiu a despesa, tem um crescimento natural, mas a despesa cai de 63 no caso aqui de Porto Walter, para 60,29. Agora, em Rodrigues Alves, é que tem um pequeno acréscimo, é de 68,50 para 68,84, é 0,34 de incremento. Por outro lado, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sabe-se que a despesa total com o pessoal se ultrapassar o limite previsto, além das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas, aqui prevista no parágrafo 3º e 4º, artigo 169 da Constituição. Depõe ainda o artigo 66 que esse prazo previsto para a recondução será duplicado no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior ao 4º trimestre, definindo o parágrafo 1º do referido dispositivo legal, que será considerado baixo crescimento, está lá na nossa 101, é considerado baixo crescimento quando o PIB foi inferior a 1% nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 4 trimestres, ou nos últimos 4 trimestres. Partindo-se da análise de que, no segundo quadrimestre de 2018, o percentual da despesa com pessoal atingiu 63,49%, e sabendo-se, após consulta ao sítio do IBGE, que a taxa de crescimento do PIB no segundo trimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior, ficou no percentual de 0,9%, abaixo, né? Portanto, bem abaixo de 1%. Entendo aqui que o gestor, né, se a lei diz que é 1% e o PIB cresceu 0,9%, ficou abaixo, então é um crescimento baixo. Entendo que o gestor tem até o primeiro quadrimestre de 2020 para adequar a despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20, inciso 3, a linha letra B, da Lei 101, né? E pelas informações constantes no CIPAC, sem reclassificação de despesa, se for o caso, é possível vislumbrar que o responsável tem atuado objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicado à matéria. Então, faço aqui uma comparação e nos dois casos, não tem o aumento, conforme os dados do CIPAC, né, aumento provocado por ele na despesa de pessoal. Desse modo, tendo em vista não estar esgotado o prazo legal para recondução do percentual da despesa com pessoal
sem prejuízo das providências determinadas no artigo 22 da Lei Complementar 101, entendo incabível a aplicação de multa sem prejuízo de que a DAFO prossiga o acompanhamento do cumprimento das normas legais, visando não só a obediência ao ordenamento vigente, mas, sobretudo, ao equilíbrio das contas municipais. Muito embora isso é uma lei, isso é um olhar da lei, né? Equilíbrio. Mas você pode também trabalhar com desequilíbrio, dependendo da despesa. Isso num conceito mais amplo. Tanto pode trabalhar desequilíbrio nos modelos de desenvolvimento, como também pode trabalhar com desequilíbrios orçamentários. Em muitos países, em muitas regiões aí, se trabalha com desequilíbrio, sempre e quando você saiba como é que está a dívida. Vale salientar que esta Corte de Contas já proferiu decisão neste mesmo sentido, conforme o acordo do plenário número 111.104/2019 e o 111.151/2019. Bom, o nosso voto é apenas pela notificação, nos dois casos, dos gestores para que crie mecanismo para reduzir as despesas com o pessoal aos limites e prazos previstos na Lei Complementar 101/2000, sob pena de responsabilização pelo descumprimento do artigo 23 e 66 do mencionado diploma legal. Envio de cópia do acordo que venha a ser proferido à diretoria da DAFO, né, para acompanhamento e conhecimento e providência, para acompanhamento e para conhecimento e providências que entender cabíveis. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto nos dois casos, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, quando você ainda garoto, em Cruzeiro do Sul, que tomava conta dessas duas vilas, só tinha o delegado Castanho. É o Castanha. É tudo o quê? Delegado Castanho. Hoje já tem excesso de funcionário público. Eu não posso mudar o meu voto. Meu problema não é a questão do povo, é a questão, aliás, do prefeito, é do povo. Assim sendo, eu acompanho, e pela colegialidade que descobri Vossa Excelência, decisão nesse tribunal, eu aplico aos dois gestores R$14.280 de multa. Eu não vou. Conselheiro Eu também Valmir Ribeiro. eu voto aplicando a multa, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Pela aplicação de multa de 14.280, em função de não ter baixado, a recomendação a baixar. Conselheira Dulcineia. É assim que eu voto, senhor presidente. Bom, Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o entendimento dos nobres conselheiros pela aplicação da multa. Agora, só um parágrafo. Nós já tivemos votos aqui, inclusive da conselheira Dulce, quando o PIB ele fica abaixo. não é esse caso. Mas quando o PIB, mas a lei lá diz, quando o PIB fica abaixo do crescimento dito pela lei mesmo, 101, aqui o crescimento foi de 0,9. E lá ele diz, é considerado baixo 1%. Mas aqui não. E aí dá um prazo maior, ou seja, está correto. Eu acho que as medidas Mas esse aqui não tem, não. Esse aqui deveriam, tem 18. deveriam ser tomadas. Ela não tomou nenhuma medida para aumentar. E tem um crescimento da economia nacional bem abaixo do que é previsto na lei. É só isso para ter um alerta, né? É aprovado no termo do voto do conselheiro José Augusto, vencido o nobre relator.